Estamos de volta para a nossa segunda aulinha de hoje. E aí, galera? Fizeram os exercícios? Tiveram alguma dúvida? Eu tenho certeza que não, né? Que vocês entenderam bem direitinho, porque é um assunto bem tranquilo fazer essas continhas, não é? Mas, claro, a prof está aqui para tirar qualquer dúvida que possa surgir, tá bom? Agora a gente vai dar continuidade falando sobre a relação entre as secantes, ok? E vamos fazer os exercícios da página 372, ok? Bora lá continuar para a gente acabar essa sexta, não é não? Vamos lá, galera. Relação entre as secantes. Então, na aula anterior, a gente falou sobre as cordas, agora a gente vai falar sobre as secantes. Do mesmo jeito, vou desenhar um círculo e vou desenhar duas secantes. Secantes são as retas que tocam a nossa circunferência em duas partes diferentes, tá certo? Só que é uma reta, não é uma corda. A corda se limita a ficar dentro da circunferência. Já a reta secante, ela sai da circunferência, tá bom? Então, ó, desenhei a minha retinha, a minha primeira secante. Então, aqui eu vou chamar desse pontinho onde encontrou de A e B. Esse AB é uma corda, tá certo? O AB, só que a reta inteira é uma secante. Vou traçar uma outra secante para encontrar com essa. Vou chamar agora aqui de CD. E esse pontinho onde elas se encontram, eu vou chamar de ponto P. Percebam que quando as duas retas secantes se encontram, né, no ponto P, formam um ângulo, tá bom? Então, a gente vai usar a mesma ideia da aula passada, né, da primeira aula, para a gente conseguir encontrar qual é a relação métrica entre as secantes na circunferência, tá? Então, a gente percebia que a gente conseguia formar um triângulo, né? Lembra lá das cordas? É a mesma coisa. Então, eu vou formar um triângulo ligando de B até C. Tá vendo? Meu triângulo PBC. E meu triângulo, vou ligar agora o AD e vou formar o triângulo PAD. Estão vendo? Formei dois triângulos diferentes. PBC, PAD. Do mesmo jeitinho, percebam, lembra que a gente falava dos ângulos? Olha só, esse ângulo D aqui formado, tá vendo o ângulo D? Começa aqui no A, ó, vai pro D, segue pro C, ok? Ele determina este arco, perceberam? Assim como este ângulo B, vamos ver onde ele começa, ó. A, B, C. Determina o mesmo arco. Então, se eles determinam o mesmo arco, se eles começam e terminam no mesmo lugar da nossa circunferência, eles são ângulos iguais. Então, se eu chamar aqui de alfa, aqui também vai ser alfa. E aí, eles têm esse triângulo, esse ângulo P em comum, né? Então, esse ângulo D, o ângulo B, é exatamente igual ao ângulo D, porque os dois ângulos determinam o arco AC, por isso eles são iguais, tá certo? Começam e terminam exatamente no mesmo lugar da nossa circunferência. E a gente vai, do mesmo jeitinho, comparar os triângulos que a gente formou. Então, quais são os triângulos que eu formei? Então, eu tenho o PBC, P, B e C. Aqui é o meu ângulo pintadinho alfa, e aqui é o meu ângulo P. E o meu outro triângulo formado é o PAD. PAD. Pintadinho
aqui que a gente pintou, que é o nosso ângulo alfa, e o ângulo P, que é comum aos dois triângulos. Se eles têm dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode aplicar o nosso teorema de Tales, né? Ângulos congruentes, lados proporcionais, certo? Do mesmo jeito, pelo caso de semelhança a, né? Dois ângulos congruentes já, com certeza, os nossos triângulos serão semelhantes, não é isso? Então, a gente vai fazer agora a comparação, ó. Quem está oposto ao ângulo alfa aqui, ó, nesse primeiro triângulo, ó. Quem está oposto, seguindo a minha retinha, ó, quem está oposto ao ângulo alfa é o PC. Já aqui no triângulo de baixo, quem está oposto ao ângulo alfa é o PA. Quem está oposto, na verdade agora, não ao P, né? Porque o P está oposto ao tracejadinho que a gente só fez para conseguir fazer a demonstração. Quem está oposto a esse ângulo C aqui, ó, dois tracinhos, quem é? É o PB. E quem está oposto aos dois tracinhos, ou mesmo sem nada, né, poderia falar, é o PD. Percebam que é exatamente igual o que a gente fez na aula anterior. Multiplicando o cruzado, olha lá o que vai sair. PAPB, PC vezes PD. Estão vendo que é exatamente igual à fórmula? PAPB, PC, PD? Sim, é exatamente igual. Mas, professor, eu vou confundir. Bom, o bom é que a fórmula é igual. PA, PB, PC, PD. Só tem uma pequena e importantíssima diferença. O ponto P está do lado de fora. E aí eu olho a primeira reta secante, certo? Essa primeira aqui, ó, a de cima. Eu vou pegar de P até A, esse pedacinho que está do lado de fora, e depois eu vou pegar de P até B, ou seja, tudo isso aqui, tá certo? Então, a gente pega a parte de fora vezes a parte total. E do outro lado, a parte de fora, que é o PC, e vezes a parte total, tá bom? É só isso que muda. A fórmula não muda, mas vocês não podem esquecer que o PA é a parte de fora e o PB é a parte total, certo? Porque lá nas cordas, os dois tamanhos estão dentro da circunferência. Aqui, nas secantes, a gente pega a primeira parte fora da circunferência e depois a parte total, que abrange dentro e fora, tá bom? Então, só isso que muda, só isso que tem que prestar bastante atenção. Não é a partezinha de dentro, é a parte total. Fora total, fora total, tá bom? E pelo livrinho, ele diz que se de um ponto externo, agora ó, eu tenho um ponto externo à minha circunferência, a corda era interno, né? Quando eu tenho um ponto externo a uma circunferência, traçamos dois segmentos secantes a ela. O produto da medida de um deles pela medida da sua parte externa será exatamente igual ao produto da medida do outro pela medida da sua parte externa. Então, é a reta secante inteira vezes a parte externa. A reta secante inteira, né, o segmento secante, né, vezes a parte que está externa, do lado de fora. Tá bom? Formulinha PAPB, PC, PD, do mesmo jeito. Então, tem uma certa vantagem, porque a fórmula é a mesma. Só precisamos prestar atenção na posiçãozinha dos segmentos que a gente tem que usar. Fora total, beleza? Vamos fazer o exemplo do livro, vocês verem a diferença entre os dois, né? É bem simples. E aí depois a gente vai para os exercícios, tá bom? Bora lá. Vamos fazer alguns exemplinhos, né? Da mesma, vocês viram que é
a mesma formulinha, a gente só tem que prestar muita atenção no detalhe do segmento grandão, tá? Isso é muito importante, apesar da fórmula ser bem igualzinha, né? Que facilita bastante pra gente. A gente não pode esquecer que o tamanho P, que é o ponto tá lá do lado de fora, né? Até o B é o total. Então acontece muito que nem, por exemplo, aqui nesse segundo exemplo, né? A gente pegar só o do A até o B. Então, por favor, muito cuidado, tá? Principalmente se ele der assim separadinho, ok? Então, vamos lá. A formulinha é PA, PB, facinho, porque a gente acabou de fazer na primeira aulinha de hoje e de novo agora. PA, PB, PC, PD. Aqui nesse primeiro exemplo, ótimo, porque ó, do P até o A e do P até o B tá direitinho escrito, bonitinho, a gente não confunde, né? Ó, de P até A, eu tenho o tamanho 3. De P até B, eu tenho o tamanho grandão, que já está determinado, e por X. Igual PC, que é 4, vezes PD, que é tudo, que é o tamanho grandão, 15. Então, esse primeiro exemplo está bem tranquilo da gente perceber, porque está bem determinado todos os valores, né? Então, como eu falei na primeira aula, aqui o livro ele dá uma ajudinha para a gente que faz coloridinho, né? Só cuidado, tá bom, gente? Então, 3 vezes x é 3x, 4 vezes 15 dá 60, dividindo 60 por 3, a nossa continha é 20. Bem tranquilo, né, galera? Muito até. Esse é bem facinho. Bom, já o segundo exemplo, o que eu peço para vocês? Tomarem muito cuidado, porque tá vendo que não tá determinado quem é o total de P até B. Então, vamos escrever, antes da gente fazer a continha, quem é PA, quem é PB, quem é o PC e quem é o PD, tá bom? Devagarzinho, sem problema nenhum. Nesse eu não fiz, porque ele já tá muito bem determinado direitinho, tá? Então, ó, de P até A, eu tenho esse pedacinho, que é apenas X. De P até chegar ao B, eu tenho que juntar tudo isso daqui. Então, eu junto o X mais o X mais 12, ok? Tudo. Então, aqui dá 2x mais 12. O PC é só esse piquititinho, que é 4, e o PD é todo esse grandão, que ficou fácil, porque são dois números, 4 mais 4, 8, tá bom? Então, aqui, deixa eu até separar aqui nesse segundo exemplo, a gente precisa de um espacinho maior, né? Para não se confundir. Agora que eu determinei PA, PB, PC e PD, a gente vai aplicar a formulinha. Professora, eu preciso separar assim igual você fez? Eu não posso fazer direto? Pode. Só peço que vocês tenham muita atenção na hora de determinar o PB, tá bom? Por favor, para não errar. Porque é relativamente simples, mas a prova fica preocupada da gente, já está aqui determinado, já faz esse vezes esse, né? X vezes x mais 12, 4 vezes 4. E não dá certo, né? Então, muito cuidado, tá bom? Só essa atençãozinha aí extra. Então, a nossa continha, PA vezes PB igual a PC vezes PD, vai dar, vamos lá, PA é x vezes 2x mais 12, igual a PC, que é 4, vezes PD, que é 8. Vai dar uma equação de segundo grau, né, galera? Então, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, mais 12x, 32, 8 vezes 4, já vou passar para o outro lado, tá bom, galera?
daria menos 32 igual a 0, ok? Então, só para reforçar, muito cuidado para não errar esse total, tá bom? E lembrando, se for uma expressão, de colocar entre parênteses. Virou uma equação de segundo grau que a gente já sabe resolver. Aqui, como está todo mundo par, eu posso dividir por 2 para diminuir a nossa continha e ficar mais fácil para a gente resolver, tá certo? Ó, x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a 0. Divido todo mundo por 2 e bora fazer o nosso delta, né? E resolver tudo bonitinho, cada uma das continhas. Tá bom? Vou voltar pro azul aqui. Ou deixa o vermelho mesmo, né? Vamos deixar vermelho. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, que é o nosso 6. Então, isso dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes o menos 16. Né? Aqui eu já coloquei direto, tá, galera? 36 mais, porque menos vezes menos dá mais. 16 vezes 4 é 64, dá 100. O livro gostou do 100, né, gente? X menos B, então, menos 6, mais ou menos a raiz do 100, que é 10, dividido por 2A, que é 2, dois resultadinhos. X1 fica menos 6 mais 10, dividido por 2. Menos 6 mais 10 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E o x2 vai ser menos 6 menos 10 dividido por 2. Aqui vai dar negativo, né, galera? Ó, menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Valem os dois resultados, prof? Não, esse não vale. Por que que o menos 8 não vale? Porque é um segmento, segmentos têm tamanhos positivos, então menos 8 não pode ser usado, tá bom? Então, fica só como resposta o 2. Sempre que vocês tiverem dois resultados, vocês vão ter que verificar se valem os dois, tá bom, galera? Pode até ser que mesmo tendo dois positivos, um deles não valha. Então, vamos supor que em vez de x mais 12, tivesse um x menos 2. E a resposta fosse 2 e 5. O 2 não vale, porque 2 menos 2 daria 0, né? E aí, como é que pode ter um segmento de tamanho 0? Tá errado, né? Então, tem que sempre voltar ali para ver se está tudo ok no valor de x, se valem as duas respostas, tá? Se aparecerem duas. Pode ser que valha as duas ou só uma, tá bom? Vamos pro livro. Página 372, como eu falei. Número 16, letrinha A. Então, vamos lá. Ó, esse que eu coloquei, vocês estão vendo que tá bem parecido com o último que a gente fez, tá? Ele não separou a parte total, ele botou pedacinhos. Então, vamos lá. Eu vou botar as letrinhas para a gente não esquecer. Ó, aqui, esse ponto é o P. Vou chamar aqui de A e aqui de B. E esse outro eu tenho C e D, ok? Então, ó, quem é o PA? Digam aí para mim no chat quem é o PA. 4, muito bem. Quem é o PB? Seria tudo isso. Então, eu tenho que somar x mais 8 mais 4. Então, isso dá x mais 12. O meu PC vai ser 5. E o meu PD vai ser 5 mais o x mais 5, ok? Isso dá x mais 10. Tranquilo, galera? Agora vamos substituir na formulinha, né? Substituindo na formulinha, a gente tem PA vezes PB igual a PC vezes PD. Nosso PA é 4 vezes x mais 12
igual a 5 vezes x mais 10. Fazendo o nosso lindo chuveirinho, a gente tem 4x mais 48, 5x mais 50, x para um lado, número para o outro, certinho, 4x menos 5x, 50 menos 48, menos x é igual a 2. O x não pode ficar negativo, a gente multiplica ele por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, a minha resposta vai ficar x igual a menos 2. Ih, professora, não tem resposta, o x é negativo. Acabei de falar, não foi no exercício anterior, sobre essa possibilidade. Não é que nunca pode ser negativo, a gente tem que analisar a situação. Se eu pegar esse x menos 2 e colocar aqui, ó, menos 2 mais 8 é 6. Beleza? O segmento AB mede 6. Sem problema nenhum. Agora, se eu colocar aqui também, ó, no 5, menos 2 mais 5, dá 3. Sem problema nenhum também. Tá vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí em já afirmar, não vale. É olhar a situação e verificar se vale ou não. Existem casos que o negativo vai valer, como pode também não valer o positivo. Então, a gente tem que analisar a situação, ok? Então, x menos 2. Essa resposta vale, tá bom? E como só tem pouquinho, né, exercício, eu só vou fazer o 17 do malabarista aí, né? Tem um desenho do malabarista no livro, né? Vamos lá, ó. De um ponto P exterior a uma circunferência, traçam-se duas retas secantes, RS. As distâncias do ponto P aos pontos de interseção de R com a circunferência medem 24 e 3 metros. Bom, ele não dá desenho, então a gente teria que desenhar, correto? Então vamos desenhar, para a gente poder entender o exercício. Então vou desenhar. Antes da gente terminar de ler, né? Eu vou desenhar a minha circunferência, o ponto exterior, um ponto P, duas retinhas secantes, R, S, ok? Bom, agora vamos colocar os dados que ele colocou pra gente. As distâncias do ponto P aos pontos de interseção com a reta R e a circunferência medem 24 e 3 metros. Então, ó, aqui tem um pontinho de interseção e aqui tem o outro pontinho de interseção. A distância do ponto P até o primeiro ponto de interseção, com certeza vai ser esse 3, né? 3 metros. E a distância do ponto P até o outro ponto de interseção, ou seja, tudo isso aqui é 24 metros. Tá certo? Então, aqui eu posso chamar de A e B. E aqui a gente vai chamar de C e D, ok? Continuando. Calcule o valor da maior distância do ponto P ao ponto de interseção de S. Então, ele quer saber este valor, x, que é a maior distância de P até a interseção da reta com a circunferência. Sabendo que a menor dessas distâncias é 4 metros. Então, essa menorzinha é 4 metros. Certo? Então, pronto. O problema é a gente entender o exercício, desenhar bonitinho para conseguir resolver, tá? Porque aqui ele ainda coloca o maior primeiro, chega a gerar uma certa dúvida. Vocês não precisam se apegar a quem vem primeiro, tá, gente? Faz o desenho e verifica do seu desenho quem é o menor e quem é o maior, tá bom? Então, a nossa formulinha é PA, PB igual a PC vezes PD. Vamos substituir. 3 vezes 24 é igual a 4 vezes x. 3 vezes 24 é 72, 4x. O nosso 4 vai passar para o outro lado dividindo. Logo, 72 dividido por 4 é 18 metros. Acabou. Prontinho, gente. Mais nada.
O único problema desse exercício é a gente entender o que ele está falando, desenhar bonitinho, para a gente conseguir aplicar a formulinha, tá bom? Ou, claro, tem gente que consegue ter essa visualização melhor na geometria e já consegue resolver direto, não é mesmo? Então, por hoje é só. Não se esqueçam de fazer os exercícios que ficaram faltando, tem muito pouquinho aí, tá, galera? E qualquer dúvida, nos acione ou na sala de aula ou no fórum, tá? Ou até mesmo aqui no chat. E aguardo vocês na semana que vem. Bom descanso aí no final de semana e bons estudos. Tchau, tchau, galera.